Cabisbaixo e pensativo ele vai. É normal os sentimentos de um bom pai. Segue adiante. Cada toque do seu cajado no chão lhe doía mais o velho coração, mas confiante. A divina providência acontecer, poderia ver em tempo então descer, vindo dos altos céus. Todavia vai chegando a moria, sua joia mais preciosa a entregar em sacrifício para Deus. Vai, Abraão, vai, Abraão. Pelas matas passarinhos a cantar, borboletas pelos campos revoar. Segue em frente para Isaac, que seguia logo atrás. Tudo aquilo para ele era paz. Inocente, de repente o silêncio de Abraão foi quebrado por uma interrogação. Era um filho seu. Oh, meu pai, a lenha e o fogo aqui está, e o cordeiro onde vamos encontrar? E Abraão lhe respondeu: Deus proverá, Deus proverá. Ao chegarem lá no monte Moriá, foi Isaac amarrado sobre o altar. Preocupado, talvez ele pensou e disse consigo mesmo: como pode o meu pai dizer-me amar? Com as suas próprias mãos vai me matar. Mas calado, e o coração do velho Abraão bateu forte ao levantar a sua mão. De repente escutou: Abraão, não faças tal bradou assim. Bem conheço agora que temes a mim. E Abraão se alegrou. Grande é Jeová, grande é Jeová. E a parte mais bonita agora vem. Nosso Deus prepara tudo muito bem.
é ordeiro. Abraão agora olhando com paz, avistou preso entre os matagais um cordeiro. Como disse Abraão, o Senhor proveu. No lugar de Isaque, um outro morreu, símbolo de Jesus. Que mais tarde realmente veio aqui, entregou-se à morte por mim e por ti, crucificado em uma cruz, pra nos salvar. Deus amou de tal maneira que seu Filho ao mundo deu. Cristo morreu. Deus amou de tal maneira que seu Filho ao mundo deu. Mas reviveu. Deus amou de tal maneira que seu Filho ao mundo deu. Tudo venceu. Deus amou de tal maneira que seu Filho ao mundo deu. Subiu ao céu. Deus mandou Moisés se levantar bem cedo e subir ao monte. Para quem deseja novos horizontes, na vida cristã lá terá que subir. Subiu e ficou por lá 40 noites e 40 dias. Quando regressou, ninguém podia mirar o seu rosto e o resistir. Tão grande era a glória da parte de Deus que causava espanto. Moisés nem sabia que brilhava tanto e impressionava os irmãos hebreus. É assim o crente quando está no monte da consagração, no jejum, vigiando sempre em oração. Na sua vida brilha a glória de Deus. É glória na face, é glória nos olhos, é glória na boca. Seu olhar é santo, suas palavras poucas. Não mente, não julga seu irmão de fé. É glória na língua, no coração, onde mais precisa. Tem glória em todo lugar onde pisa. Quem é santo entende o que é glória no pé. É glória na fábrica, no escritório, no seu vai e vem, no ônibus, no carro, a pé ou no trem, no avião, no mar, como anda você? Glória nos negócios, ser o bom exemplo aos olhos do mundo. Seu cheque não pode continuar sem fundos e tendo problemas com o SBC. O crente envolvido pela glória de Deus é uma luz que ilumina por onde andar. O crente com glória, o credor confia, pra ele tem vaga, é bom empregado e se compra paga. Em todo crediário brilha sua luz. Não se envergonha, não sente medo, porque como crente não faz como Pedro, que antes do galo cantar 3 vezes negou a Jesus. Seu lar é uma bênção, não há discussão com a mulher e filhos. Superam os problemas, não perdem o brilho. Muito admiram os vizinhos seus. Não é nada fácil ser crente assim como estou cantando. Sou cheio de faltas, mas estou lutando para não perder esta glória de Deus.
todas as vezes que ele ouvia falar de missões, batia mais forte o seu coração, mas não compreendia que Deus o chamava. Passava-se o tempo, aquele desejo em sua alma ardia. Em cultos de missões, quando o jovem ouvia sobre missionários, às vezes chorava. Um certo dia chegou um pregador ungido de Deus, convidou ir à frente e lá compareceu um grupo tomado de grande emoção. Aquele jovem também lá estava de joelhos dobrados, coração sincero por Deus aprovado para tão importante e árdua missão. Tempos depois, de malas arrumadas, pronto para seguir, lágrimas nos olhos dos que viam partir para bem distante aquele a quem amavam. Beijos e abraços, momentos difíceis numa despedida, renunciou tudo em busca das vidas que estavam gemendo e por ele esperavam. Lá tão sozinho, e quando a saudade sobre ele batia, às vezes chorava, mas também sorria, apesar de tantos sofrimentos seus. Aquele que leva a preciosa semente, chorando e gemendo, voltará sem dúvidas consigo trazendo preciosos frutos para a glória de Deus. A fome acende, o calor, o frio, vidas quase mortas. Vai o missionário de porta em porta, levando a palavra de esperança e luz. Às vezes doente, mas feliz fazendo o que é preciso. Na face sofrida estampa o sorriso ao ver muitas almas aos pés de Jesus. Quantos morreram por cumprirem o ide do Senhor da glória, lembrados estão nos anais da história, obras missionárias que estão de pé. Disseram qual Paulo: combati o bom combate nesta vida, findei a carreira, missão concluída, venci a batalha e guardei a fé. Agindo eu, quem pedirá? Eu fiz, eu faço e farei, igual a mim não há. Agindo eu, quem pedirá? Eu fui, eu sou e serei o eterno Jeová, o Deus da provisão. Eu sou o autor da sua fé. Eu sou, porque preocupação. Eu sou Jeová Jiré, para destruir barreiras. Eu sou e nunca te esqueci. Eu sou a tua bandeira. Eu sou Jeová Nissi. Sou o Senhor que sara. Eu sou quem moribundo está.
Eu sou, o meu agir não para. Eu sou o Jeová Rafá, da aflição no fim. Eu sou da rosa de Saron. Eu sou a paz neste jardim. Eu sou o Jeová Shalom. Eu sou bom pastor, eu sou, nada lhe faltará. Eu sou no sorriso e na dor. Eu sou Jeová Ra. Sou a tua justiça. Eu sou Jeová Samá dos pequenos. Eu sou, tudo me é submisso. Eu sou Jeová Tsidkenu, o Senhor dos exércitos. Eu sou o santo de Jacó. Eu sou a vitória certa. Eu sou Jeová Sabaoth, Altíssimo é o meu nome. Eu sou Jeová Elion assim. Eu sou quem santifica o homem. Eu sou Jeová Mikadiskim. Agindo eu, quem impedirá? Ninguém capaz de impedir, se a minha mão está. Agindo eu, quem impedirá? Sou Deus que pode agir. Sou o Senhor Jeová. A nação cujo Deus é o Senhor findará seu labor brevemente na terra. O evento maior da história estará na memória de quem não espera. E por que não dizer, muita gente com nome de crente vai ficar aqui? Porque vive em dois pensamentos, no arrebatamento não pode subir. Que situação! Não se preparou, não estava esperando uma hora. A igreja foi embora e ele ficou. É bonito cantar no coral, no grupo musical, estar sempre na igreja, pertencer ao santo ministério, levar sempre a sério até que deseja. Mas estando em dois pensamentos, não há argumentos para justificar. Se não for pelo arrependimento, no arrebatamento só pode ficar. Que situação! Não se preparou, não estava esperando uma hora. A igreja foi embora e ele ficou. É tão lindo ver a multidão de Bíblia na mão. Muita gente é crente, Deus se agrada em ver quantidade, mas quer qualidade, isto é evidente. Muitas são as pessoas que vêm, não são todas que têm vestes nupcial. É o traje que Cristo deseja, que a sua igreja esteja final.
ricos em muito dinheiro, mas quando morrer nada pode levar. A multidão o levará até o cemitério, mas de lá pra frente o caso é mais sério, não terá ninguém pra o acompanhar. Sabia que depois da morte segue-se o juízo, não se preparou quando era preciso adorar a Deus e abster-se do mal. Agora não adianta prece nem Ave Maria, irá aguardar para o último dia a condenação do juízo final. O que adianta a riqueza e a muita fama se aos olhos de Deus está jogado na lama, espiritualmente não enxerga a luz? O que adianta a alta posição do homem se o seu pecado dia a dia consome, fazendo ficar distante de Jesus? O que adianta ter tudo que o mundo oferece se tudo aqui mesmo um dia perece e ainda no inferno pode lançar? Procure enquanto é tempo aceitar a paz, se morrer perdido não terá jamais oportunidade para se salvar. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu antes que se decida aceitá-lo e sempre obedecer. A Bíblia afirma que há dois caminhos eternos, um leva ao céu, o outro ao inferno, onde o bicho nunca irá morrer. Será que depois de ouvir tudo bem explicado continuarás na vida de pecado? A salvação não te interessar. Desculpe-me, não tenho nada com o teu viver, estou cumprindo ordem, é meu dever a dura verdade a todos falar. Pode a mãe esquecer-se do filho que cria, é bem possível falhar o maternal amor. Ainda que esta esquecesse, eu todavia, diz o Senhor, não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado. Tu és o meu servo e desde o ventre eu te assisti. Eu fiz menção do teu nome, eu lhe tenho chamado. Eu te formei, eu te criei, eu te escolhi. Quando passares pelas águas estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, serei sempre o amigo. Não temas, pois eu te cubro com a sombra das minhas mãos. Te escondo na minha aljava, és o meu conteúdo, sou o teu tudo, enquanto fores precioso aos olhos meus. Eu te remi, te amei, te digo, eu te ajudo. Estou contigo, eu sou o Senhor teu Deus.
Assim diz o Senhor. Te escondo na minha aljava, és o meu conteúdo, sou teu tudo, enquanto fores precioso aos olhos meus. Eu te remite, amei, te digo, eu te ajudo. Estou contigo, eu sou o Senhor teu Deus. Estou contigo, eu sou o Senhor teu Deus. Estou contigo, eu sou o Senhor teu Deus. Veemente e impetuoso encheu toda a casa. Línguas diferentes, curiosos ouviram naquele lugar, tais quais labaredas de fogo descendo, transformando em brasa. Como em lenha seca, o fogo do céu começou-se a alastrar. Quase 120 os que ali estavam, mas se aglomeravam e um grande povo se afluiu. Quase 120, todos na oração. No fim do sermão a grande multidão era quase 3.000. Na porta formosa do templo um cojo estava a esmolar. Quase a hora nona, Pedro e João subiam para oração. Pedro tinha o fogo e ordenou o cojo para se levantar. Com este milagre continuou crescendo aquela multidão. 5.000 agora, já se aproximando, o fogo queimando ia transformando cada coração. O tempo passava, a igreja aumentava, tão grande alegria que o povo vivia em perfeita união. Quase 2.000 anos fazem que o fogo desceu lá do céu. Continua aceso e não tem bombeiro que o possa apagar. Cumpriu-se a promessa segundo escreveu o profeta Joel, que no fim dos tempos sobre toda a carne iria derramar. São milhões agora pelo mundo inteiro. O fiel Cordeiro deixou uma promessa para nós também. O Espírito Santo é o que sustenta na vida do crente a chama nascida em Jerusalém. Muitos homens nasceram e todos tiveram um grande valor. Estou dizendo de gente que foram valentes servos do Senhor. Nenhum deles, porém, foi aquela semente que veio brotar e a cabeça da astuta serpente um dia poder esmagar. Não foi Adão, não foi Noé, Enoque ou
Abraão, não foi Moisés, Josué e Gideão, classificados pra isto fazer. Não foi Samuel, não foi Davi, nem mesmo Salomão, não foi Elias, Eliseu ou Sansão, possuidores deste grande poder. Não foi Ezequias, o paciente Jó, nem tampouco Isaías, nem o chorão profeta Jeremias, com todo o seu livro de lamentações. Nem Ezequiel, nem Daniel, o servo desejado, até Zacarias ficou de lado, e assim se passaram várias gerações. Talvez alguém esteja pensando, não falou em Ló, também não foi Isaac nem Jacó, e nenhum outro no tempo da lei. Passaram anos e o tempo da graça para nós chegou, mas a semente bendita brotou na cidadezinha chamada Belém. Não foram discípulos, apóstolos que nem seres angelicais, embora santos, mas nenhum capaz de assumir tudo e morrer numa cruz. Só existe um que tudo isto fez e com grande poder, o dragão astuto um dia descer, é o Filho de Deus que se chama Jesus. Ao que vencer darei do maná santo e escondido. Ao que vencer permitirei que no meu trono se assente comigo. Ao que vencer farei dominador sobre as nações, com vara de ferro as regerá e em meu nome as dominará. Ao que vencer concederei uma pedra branca e um novo nome, sobre ela escreverei o nome do Pai e do Filho do homem. Ao que vencer de vestes brancas na cidade comigo andará, como coluna no templo de Deus, o que vencer sempre estará. Ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, farei com que se cumpra o meu dizer. Ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, farei com que se cumpra o meu dizer. Ao que vencer. Ao que vencer não sofrerá o dano da segunda morte, o seu nome confessarei diante do Pai e de toda a hoste. Ao que vencer se alimentará do fruto da árvore da vida, para sempre viverá e em paz comigo sempre andará. Ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, farei com que se cumpra o meu dizer. Ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, farei com que se cumpra o meu dizer. Ao que vencer.
fizeram ficar lá na cruz. Não foram os cravos nos pés que puderam deter meu Jesus, nem mesmo a coroa de espinhos na fronte do meu Salvador. O que o manteve ali crucificado foi o seu amor. Amor por quem talvez se pergunte entre os que me ouvem aqui: como é possível alguém não ter lido ou ouvido de Jesus ali? Sendo inocente, não devendo nada, mas pagou o preço pela humanidade, para que o homem tivesse o direito afinal de cantar e sorrir. Não foi o carrasco que o fez caminhar carregando a cruz, não foram açoites ferindo o corpo do amado Jesus, não foram as pedras por certo sangrando os pés do Senhor. Tudo se resume em uma só palavra chamada amor. Por quem talvez se pergunte entre os que me ouvem aqui: como é possível alguém não ter lido ou ouvido de Jesus ali? Sendo inocente, não devendo nada, mas pagou o preço pela humanidade, para que o homem tivesse o direito afinal de cantar e sorrir. Foi o passo mais certo que eu dei, foi o passo mais certo que eu dei. Sacrifício de tolo eu fazia, até que um dia com Deus me encontrei. Foi o passo mais certo que eu dei, foi o passo mais certo que eu dei. Minhas trevas fizeram-se luz, quando criei em Jesus o meu passo acertei. Sacrifício de tolo eu fazia, a minha alegria era artificial, mesmo algumas vezes sorrindo, por dentro sentindo vazio total. Me curvava perante um Deus morto, mas nem o conforto podia me dar. Meu Jesus é vivo e eficaz, deu-me perfeita paz. Jeito de andar. Foi o passo mais certo que eu dei, foi o passo mais certo que eu dei. Sacrifício de tolo eu fazia, até que um dia com Deus me encontrei. Foi o passo mais certo que eu dei, foi o passo mais certo que eu dei. Minhas trevas fizeram-se luz, quando criei em Jesus o meu passo acertei. Descobri que o Deus que eu servia eu mesmo teria de o carregar. Sobre mim era um fardo pesado, meu caminho errado levou-me a pensar: se eu preciso de um Deus que perdoa, me salva e abençoa, agora encontrei. Hoje tenho alguém que me conduz, aceitei a Jesus. Foi o passo mais certo que eu dei,
o passo mais certo que eu dei, foi o passo mais certo que eu dei. Sacrifício de tolo eu fazia até que um dia com Deus me encontrei. Foi o passo mais certo que eu dei, foi o passo mais certo que eu dei. Minhas trevas fizeram-se luz quando criei em Jesus, o meu passo acertei. Tem Sambalate e Tobias por aí. Tem. Quem não ajuda, mas procura impedir. Havia um jovem que chamava-se Neemias, como copeiro servia no palácio do seu rei. Não obstante o cargo que ocupava, isto não o prejudicava em servir a Deus também. As circunstâncias o levaram a pedir ordem para reconstruir os muros de Jerusalém. Não demorou muito para aparecer aquele que não quer ver o progresso de ninguém. É porque tem, é porque tem. Com muita luta a grande obra começou, pois Sambalate revoltou-se junto a companheiros seus, usando meios para desanimar Neemias, mas até prevalecia naquele homem de Deus. Lendo a Bíblia a gente vê naquele povo cada dia um renovo na união e no amor. Os inimigos começaram a notar que em vão se levantar contra a obra do Senhor. Mesmo assim tem, mesmo assim tem. Posso notar semelhante em nossos dias, Sambalate e Tobias lamentavelmente há. Se existe obreiro que luta e a igreja cresce, do outro lado aparece quem só quer prejudicar. Mas se ele tem a qualidade de Neemias, não importa quantos dias, seu trabalho não é vão. Mesmo que haja Sambalate no caminho, fica falando sozinho e agrande a decepção. Mesmo assim tem Sambalate e Tobias por aí. Tem. Quem não ajuda, mas procura impedir. Tem Sambalate e Tobias por aí. Tem. Quem não ajuda, mas procura impedir. Tem. Quem não quer ver o seu próximo prosperar. Tem também o bom obreiro que não para de lutar. Ele é o que estende os céus como cortinas, desenrola como tenda, ele habita lá. Ele é o magnífico Deus, tudo domina. É o forte, é o único, não há outro, ele é Jeová. Ele é o que está sentado sobre o globo da terra. Ele é o que se pode dizer, o seu nome é Já. Ele é o socorro bem presente a quem nele espera. É o Criador dos céus e da terra, ele é Jeová. Ele é o que
que multiplica as forças e dá mais vigor. Quem espera nele como águia poderá voar. Só assim poderá ver de perto as obras do Senhor, poderoso Criador da terra, dos céus e do mar. Pois Ele é o que está sentado sobre o globo da terra. Ele é o que se pode dizer o seu nome é Já. Ele é o socorro bem presente a quem nele espera. É o Criador dos céus e da terra, Ele é Jeová. Ele é o que faz voltar ao nada príncipes da terra. É o mesmo que exalta o humilde e este chega lá. Ele é o Senhor dos exércitos e vence guerras. É o forte, é o único, não há outro. Ele é Jeová. Ele é o que está sentado sobre o globo da terra. Ele é o que se pode dizer o seu nome é Já. Ele é o socorro bem presente a quem nele espera. É o Criador dos céus e da terra, Ele é Jeová. A Bíblia inteiramente é a palavra de Deus. É o santo alimento que veio do céu. É a boca de Deus falando com o povo. Se você já leu uma vez, leia de novo. Eu quero examiná-lo, ó livro sagrado, pois és o santo maná que Deus nos mandou. Eu sei que se observá-lo estarei preparado. Bendita seja a palavra do Senhor. Inteiramente é a palavra de Deus. É o santo alimento que veio do céu. É a boca de Deus falando com o povo. Se você já leu uma vez, leia de novo. A Bíblia é o santo livro que nos faz vencer. Preciso examiná-lo com todo carinho. É lâmpada para os meus pés, é a tua palavra. É luz resplandecente para o meu caminho.
si. Livro da revelação, com respeito àquelas cartas enviadas por João. 7 igrejas da Ásia, 2 delas vou dizer, e fazer 2 perguntas. Quero a igreja toda junta, com certeza responder. Quem é crente na Odisseia, misericórdia, Senhor. Laodiceia é crente morno, na igreja é um estorvo, para Deus não tem valor. Quem é crente em Filadélfia, graças a Deus aqui tem. Filadélfia é crente santo, é por isto que eu canto, desta igreja sou também. Agora não tem ninguém. Isto é bom pra despertar, ler a Bíblia e estudar, pra com Deus estar tudo bem. Quem é crente em Filadélfia, graças a Deus pelo sim. Aumentaram os congregados, vamos ser irmãos amados, Filadélfia até o fim. Mensagens duras de se ouvir, mas é preciso levantar e ir anunciar a santa palavra que Deus ordenou. Há sempre um preço a pagar, às vezes caro e que nos faz chorar, mas o bom servo sempre faz a obra que o Senhor mandou. É relativo querer ouvir mensagens lindas que fazem sorrir, mas quando o cinto aperta, o profeta indesejável é. Porém, se Deus lhe deu a missão, faça o trabalho e nunca diga não. Mesmo que queiram lançar-te por terra, permaneça em pé. Houve um profeta que pagou um alto preço, mas não recuou. Foi preso e como se não bastasse, ferido também. Porque falou a realidade, pagou bem caro dizendo a verdade. Lançaram-no em uma cisterna e
lá sem ninguém. Importa obedecer ao Senhor do que a homens que não têm temor, mesmo que para isto eu e você tenhamos que sofrer. Se Deus mandou você falar, por que ter medo e se calar? O Senhor sempre tem a palavra, doa quem doer. Seja igual a Jeremias, fale a verdade para Zedequias, mesmo que ele venha depois disto te apedrejar. Faça somente o que Deus mandou. Lembre-se que Samuel falou: o obedecer sempre é melhor do que sacrificar. É como um vapor que se eleva da terra e vai subindo, subindo, subindo em direção aos céus. É o incenso que ultrapassa nuvens e atmosferas, como um cheiro agradável que vai às narinas de Deus. Suba minha oração perante a tua face, Senhor. Mesmo que eu não mereça, não me negues o teu favor. Senhor meu Deus, eu te pertenço. Se me atenderes, eu venço. Suba minha oração perante a tua face como incenso. Oração é como um vapor que vai para as alturas, e a providência divina transforma-na em chuvas de bênçãos. Seja qual for o problema, doença ou demais amarguras, serão sanadas se a oração por suave incenso. Suba minha oração perante a tua face, Senhor. Mesmo que eu não mereça, não me negues o teu favor. Senhor meu Deus, eu te pertenço. Se me atenderes, eu venço. Suba minha oração perante a tua face como incenso.
palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. O que era pedra agora é lenha. Pega fogo fácil só com o calor. Coração de bronze, quebrá-lo parecia ser impossível. A palavra bateu, o tornou sensível. Hoje se desmancha diante do Senhor. Você já escutou aquele adágio sobre a pedra dura? Diz que a água mole bate até que fura. Eu provo ter algo bem mais eficaz. A palavra de Deus não tem coração, por mais duro que seja, porque foi moído, hoje está na igreja, louvando a Deus e transmitindo paz. A palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a pedra. Um homem violento, carrasco, incrédulo, que outrora jamais uma lágrima rolou. Mas chegou a palavra, quebrando tudo e fazendo de novo. Hoje chora fácil, está entre o povo. A santa palavra bateu e o quebrou. Quando ouvimos orando, cantando e testificando, ficamos felizes e analisando uma nova vida, um novo canto. Fica ainda melhor quando escutamos em línguas estranhas. Louvamos a Deus pela linda façanha, pois foi batizado com o Espírito Santo. A palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. Cristo houvesse transformado em pães todas as pedras do monte e obedecido o adversário nos desejos seus, eu imagino-nos em um deserto tão longe da fonte, correndo aos poucos e sem esperança da glória de Deus. Se lá de cima se lançasse abaixo, que infelicidade! Teria sido humilhado e o diabo feito superior. Glórias a Deus, porque o nosso Cristo não é um covarde. Ele foi ontem, é hoje e sempre será o vencedor. O inferno treme, o demônio geme ao ouvir seu nome. Cristo o venceu e assentado à destra do Pai Ele está. O inferno treme quando ouve o nome sobre todo nome. Para sempre Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá.
se tivesse aceitado as glórias lhe oferecida, o seu jejum não teria valor pra você e nem pra mim. 40 dias e 40 noites seriam perdidas, não estaríamos neste lugar, nem eu cantando assim. Pobres de nós, se la noite que se maniere blasfemasse, se fracassasse, irando-se contra os algozes seus. Ser sempre puro, derrotar a morte não foi nada fácil, mas Ele é o poderoso na guerra e por Cristo venceu. Ele tem as chaves da morte e do inferno e ninguém as toma. Todo o poder lá do céu e da terra em suas mãos está. Existe um povo que dia e noite exalta o seu nome, e é este povo que face a face um dia o verá. Causando divisa entre o homem e Deus. Tu és livre ou escravo? Eis a pergunta em questão. Se o pecado lhe prende, Cristo liberta e dá o perdão. Jesus Cristo um dia deu-me libertação. Era eu dominado do negro pecado e escravidão. Porque iria eu agora novamente voltar a ser subordinado e o fardo pesado tornar carregar? Causando divisa entre o homem e Deus. Tu és livre ou escravo? Eis a pergunta em questão. Se o pecado lhe prende, Cristo liberta e dá o perdão. Examine a si mesmo a sua condição. Algo pode existir a você impedir ter com Deus comunhão. Cristo quebra as correntes, se as prende em você. Ele é liberdade e felicidade para todo que crê.
Deus conhece os que se levantam, os que têm prazer em ver teu pranto. Jogam pedras, armam laços pra você cair. Você sofre como bom soldado, vai pisando o campo minado, mas há um ser supremo e desativa o que é contra ti. Deus vê como você tem sofrido, inimigos ficam confundidos, porque intentam contra ti, porém você não cai. É que existe alguém do teu lado, o terreno pode estar minado. Quando esperam te ver derrotado, você vence e vai. Você vai porque Deus é contigo, seja onde for. Muitas provas, mas você vai se saindo vencedor. Boquiabertos ficam inimigos quando vem você um destemido, derrubando todo o mal por terra em nome do Senhor. Pois eu sou o Senhor teu Deus, que te toma pela tua mão direita e te diz: não temas, que eu te ajudo. Para vencer, ferramentas preparadas contra ti não podem te abater. Se Deus é contigo, meu irmão, se Ele te toma pela tua mão, isso é tudo que você precisa para não temer. Isso é tudo que você precisa para não temer. Isso é tudo que você precisa para não temer. A hostes celestiais, ouviu acordes musicais. O irmão João viu em visões entoarem lindos cantos. Os 24 anciãos, taças de ouro tinham nas mãos, estavam cheias e eram orações de todos os santos. Harpas nas mãos, taças de ouro, cheias de incenso, santo tesouro. O crente orando, com humildade Deus responderá. Você orou, se o fez com fé, fique na graça, pois limpo é, porque na taça do Supremo Ser tua oração está. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Você orou por teu irmão, por teu parente na prisão, por teu esposo ou por teu filho que se desviou. As tuas lágrimas chegarão lá perante o trono de Jeová, como um incenso em taças de ouro um ser colocou. Das tuas lágrimas, minha irmã, você verá no amanhã um novo mar
maravilhoso dia vai acontecer. A noite é longa, mas passará, a nova aurora já vai raiar. Então você poderá sorrir no lindo amanhecer. Harpas nas mãos, taças de ouro, cheias de incenso, santo tesouro. O crente orando, com humildade Deus responderá. Você orou, se o fez com fé, fique na graça, pois lindo é. Porque na taça do Supremo Ser tua oração está. Eu sou a rosa de Saron, ele é o lírio dos vales. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é de todas as manhãs a resplandecente estrela. Ele é a luz que resplandece sobre mim. Ele é a fiel companhia no meu caminhar. Ele é aquele que me ajuda os montes transpor. Ele é quem sempre me diz: oh, não temas. Ele é Jesus Cristo, meu amado Salvador. Ele é advogado certo em todos os momentos. Ele é aquele que um dia será o juiz. Ele é do fraco e cansado a fortaleza. Ele é a canção do servo infeliz. Ele é o bálsamo que ameniza o sofrer. Ele é o remédio que elimina toda dor. Ele é aquele que procura a ovelha perdida. Ele é Jesus Cristo, sem dúvidas, o bom pastor. Ele é da sua amada igreja, o esposo. Ele é aquele que buscá-la breve vem. Ele é Jesus Cristo, virá de repente para arrebatá-la da terra. Amém. João ouviu na ilha de Patmos o que anda no meio dos 7 candeeiros, o que está vestido de vestes talares e cingido com um cinto de ouro, a sua cabeça e cabelos brancos como a lã e a neve, os seus olhos como chamas de fogo, seus pés como latão reluzente, como que refinados numa fornalha, e a sua voz como voz de
Cala-te, vento, aquieta-te, mar, com Cristo no barco não vou naufragar. Cala-te, vento, aquieta-te, mar, com Cristo no barco não vou naufragar. É forte o vento, é grande a maré, prossigo em frente por meio da fé. Eu olho no barco, contemplo o Senhor olhando pra mim, dizendo: não temas, contigo estou. Então se renovam as forças em mim. Encaro o mau tempo, as ondas e o vento, cantando assim. Cala-te, vento, aquieta-te, mar, com Cristo no barco não vou naufragar. É tempo escuro, mas prosseguirei, confiando no Mestre, vencedor serei. Eu olho no barco e o vejo ali, olhando pra mim, dizendo: não temas, estou aqui. Repreende o vento, aquieta o mar, com ele eu prossigo, rompendo perigos, sempre a cantar. Cala-te, vento, aquieta-te, mar, com Cristo no barco não vou naufragar. Cala-te, vento, aquieta-te, mar, com Cristo no barco não vou naufragar. Cala-te, vento, aquieta-te, mar, com Cristo no barco não vou naufragar. Ovelha desgarrada, por que deixaste o seu pastor? Que mal eu te fiz, que culpa tenho eu? Eu sou o Cordeiro de Deus. Que mal eu te fiz, que culpa tenho eu? Eu sou o Cordeiro de Deus. Tu lembras quando estavas em meu aprisco e as bênçãos que você já desfrutou? Cuidava de ti com zelo e com amor, mas hoje você me abandonou. Cuidava de ti com zelo e com amor, mas hoje você me abandonou.
minha ovelha desgarrada. Tristonho, estou a te esperar. A porta eu não fechei, por ti sempre esperei. Ninguém pode ocupar o teu lugar. A porta eu não fechei, por ti sempre esperei. Ninguém pode ocupar o teu lugar. Dizem por aí que a esperança é a última que morre, mas com a minha isto não ocorre. Ela venceu essa morte na cruz. Pra quem não sabe e está curioso querendo saber, tenho imenso prazer em dizer: minha esperança se chama Jesus. Se você diz que há muito tempo a tua morreu, eu lhe apresento o Filho de Deus. Nunca falhou e jamais falhará. Se em tua vida algo parece ser destruição, minha esperança é a solução. Ele é o leão da tribo de Judá. Dizem por aí, pra quem morreu descansou afinal. Isto depende como estava o tal, como vivia antes de tombar. Se ele se foi sem a esperança no Filho de Deus, tudo então realmente morreu. Não há mais jeito para se salvar. A esperança de alcançar o que é passageiro, ter carro, fama, casa e dinheiro, muitos outros objetivos seus. Mas além disso, não se compara a esperança da vida. Quando chegar o dia da partida, dorme sabendo que vai para Deus. Você ainda é jovem, esbanja a saúde e pode provar a todos com teu vigor. Ouça, você ficará velho também, enquanto este tempo não vem. Lembra-te do teu Criador. A tua vista se escureça, a luz dos astros desapareça,
e o tempo como quem vai chover. Antes que as pernas se cansem do tempo, teus braços que lhe dão o sustento já não possam mais te valer. E a tua voz cansada e rouca faltarem dentes na tua boca, dificuldades para comer. Antes que a surdez te impeça a ouvir, perfeito não consigas dormir, levante-se antes do amanhecer. Que chegue o medo de alturas, caminhar só não será seguro, outros terão que te conduzir. Antes que as cãs se embranqueçam da vida, chegar o seu dia da partida e o povo venha chorar por ti. Antes que venha a morte te arrebata, como quebra as correntes de prata, pereça todo o teu valor. Antes que tudo isso te aconteça, guarde a mensagem e obedeça. Lembra-te do teu Criador. Lembra-te do teu Criador. Lembra-te do teu Criador. Eu dei um passeio nas terras da Bíblia, a começar pelo jardim do Éden, e vi a beleza que o homem perdeu. E lá eu saí passando em outras terras, mas cheio de fé. Cheguei no lugar onde o velho Noé construiu a arca mandado por Deus. Continuei assistindo fatos nesta caminhada. Lá em Moriá eu dei uma parada pra meditar no que aconteceu. Quando Abraão levou seu próprio filho pra sacrificar, mas levantando o braço para o imolar, a voz do Senhor bradar ali do céu. Continuei na jornada e passei pela terra do Egito. Vi o mar vermelho onde o Deus bendito fez passar em seco o povo de Israel. Muitas batalhas no itinerário por onde passei, histórias verídicas e rei contra rei. Um reino ganhou e outro perdeu. Continuei minha viagem nas terras do jovem Davi, pois a sua fama nascera ali, quando derrotou Golias filisteu. Longa jornada, mas não tenho medo, pois Deus me conduz. Com calma passei na cidade de Uz, onde Jó foi testado e aprovado por Deus. Não é possível falar detalhado tudo que eu vi, pois o tempo não dá e eu vou chegando ao fim desta mensagem que o Senhor me deu. Voei mais longe, desci na cidade chamada Belém, e aqui eu paro pra falar de alguém, o mais importante que ali nasceu.
Há muito tempo surgira ali o Salvador Jesus. Foi mandado do céu para ser do mundo a luz, conforme o profeta Isaías escreveu. E para se cumprir o que o mesmo profeta deixou registrado, sem abrir a boca foi crucificado, e por nossas culpas Jesus padeceu. Para concluir minha viagem segui para Jerusalém. Corri ao Calvário, não tinha ninguém, nem mesmo a cruz onde Cristo morreu. Porque meu Jesus no terceiro dia ressuscitou, à destra do Pai lá na glória sentou, e está velando para os que são seus. Olhei para o alto, dobrei o joelho e pus-me a orar. Ó Senhor, me dá graça para continuar minha viagem até chegar no céu. Estou viajando em busca da terra santa prometida, chegando ali findar a minha lida, e eu descansarei para sempre com Deus. Caminhantes vindos de outras paragens tinham o vulto de uma imagem diante dos olhos seus, algo sem vida, de estranha aparência, marca da desobediência contra a ordem de Deus. Noite e dia ali, à beira da estrada, solitária, estagnada, indefesa, incapaz. Talvez falasse alguém que a conhecia: isto já foi útil um dia, hoje já não serve mais. Estátua de sal, está inerte, está sem vida. A cidade é destruída, é estátua, nada faz. Estátua de sal, tanto tempo aí tão só. Você é mulher de Ló, porque olhou para trás. Disse o Senhor Jesus Cristo: aquele que lança a mão do arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Não é história, isto é fato comprovado. Esta marca do passado atingiu a era atual. Servo de outrora foi como Elias ou Eliseu, hoje tudo emudeceu, virou estátua de sal. Milhões de vidas sem alguém que as socorra, quais Sodoma e Gomorra. Muitos fogem pra escapar, outros desprezam a ordem de Deus que os ama. Mesmo vendo tudo em chama, o coração quer voltar. Estátua de sal, hoje é simplesmente um vulto. Deixastes de prestar culto ao Senhor da criação. Estátua de sal, só recordações tu és. Quantos passam aos teus pés e morrem sem perdão. Estátua de sal, eis o mundo à sua frente, Senhor. Desperte novamente aquele que emudeceu. Salvar milhões, muito
mundo antes que ocorra, quais Sodoma e Gomorra, sob a ira de Deus. Escute bem os versos meus, não seja estátua de sal, mas alguém vivo pra